Boa noite, quarta-feira, 1º dia de junho. No Nesp Notícias de hoje a gente fala sobre esse leitor que desponta no Brasil, formado principalmente pelos mais jovens. Sobre esse assunto vamos conversar com a professora Bel Alves, que estuda hábitos de leitura. Pesquisa mostra que 7 de cada 10 leitores no Brasil têm até 24 anos. Os adolescentes são os que mais leem por prazer. E mais. Estacionamento rotativo em Bauru fica mais caro a partir de hoje. A partir de hoje, o lixo de Bauru não vai mais para o aterro sanitário municipal. Os caminhões da Endurbe já carregaram a cerca de 250 toneladas que são geradas num único dia na cidade para o aterro privado da CGR Guatapará, em Piratininga. A empresa ganhou a licitação para receber até 7.500 toneladas de lixo por mês, ao custo de R$ 83,50 a tonelada. Hoje, técnicos da CETESB visitaram o aterro municipal para avaliar as condições do local. De acordo com o gerente regional da CETESB, Alcides Braga, o aterro não vai ser lacrado, mas a prefeitura terá que pagar uma multa de R$ 93 mil por ter depositado o lixo fora do prazo estabelecido pela companhia ambiental. A partir desta quarta-feira também está mais caro estacionar nas vagas rotativas da cidade. Aumentaram ainda as quadras onde o motorista vai ter que pagar pelo estacionamento. É bom começar a separar mais moedinhas. 30 centavos. Esse é o valor que os motoristas vão desembolsar a mais para parar em diferentes pontos da cidade que tem o estacionamento rotativo. O cartão de 1 hora subiu de R$ 1,50 para R$ 1,80 e o de 2, que era comprado por R$ 2,00, agora custa R$ 2,30. De acordo com a Endurbe, o reajuste era necessário para equilibrar as contas da empresa. A Endurbe vem sempre atualizando, colocando esses reajustes com base em índice de inflação. Devido a ser desde 2013 nós não temos colocado esse reajuste, creio que agora a Endurbe vai ter uma operacionalização melhor e uma melhora na sua receita para a área administrativa do rotativo. Mas a explicação não convence os motoristas. Eu acho que é a maneira mais fácil de resolver o problema financeiro dessas instituições, né? Ele busca o aumento no povo, o povo paga essa tarifa e resolve o problema financeiro deles. Não vejo se essa é a melhor saída, não. Para o povo, acho que não. O João Felipe, por exemplo, que vem bastante ao centro, já fez as contas e a mudança vai pesar no orçamento. O orçamento da gente vai sempre para baixo e o aumento dele sempre para cima, né? A gente tem que ter mais vagas, mais lugares, porque aqui no centro é muito ruim para estacionar, né? Já a Carolina não se importa em pagar um pouco a mais, mas ela gostaria de mais qualidade no serviço prestado. Na verdade é um absurdo, porque eles cobram e não tem nenhum tipo de segurança ali na frente mesmo da praça. Tem um monte de pedinte pedindo para olhar o carro, sendo que você já paga o estacionamento rotativo. Então acho que para aumentar tem que ter algum tipo de segurança. A partir do momento que tiver uma segurança, aí sim a gente paga, mas a gente paga por algo mais seguro, é diferente. O pedido inicial de reajuste feito pela Endurbe era de 50 centavos, mas o prefeito Rodrigo Agostinho só autorizou 30. O valor quebrado deve complicar um pouco o troco, mas os agentes já estão sendo orientados. Atualmente nós já tínhamos um número com moeda, mas era bem reduzido, porém a Endurbe já vem estudando alguma maneira para facilitar o troco, tanto para a venda dos funcionários quanto para os usuários do dia a dia. O último reajuste na tarifa do estacionamento rotativo aqui da cidade tinha sido em janeiro de 2013. Neste ano, além do aumento de 30 centavos, a Endurbe também publicou um decreto ampliando o número de vagas. São alguns pontos detectados através de estudos pela Endurbe, detectado por munícipes ou os usuários da via que visaram a necessidade da implantação do estacionamento rotativo no local. Sendo uma delas perto do hospital de base, pronto-socorro, para cima da Praça Portugal, na Zona Sul, na Rua Rio Branco, na Gustavo Maciel, entre outras.
Os agentes de trânsito continuam em toda a cidade fiscalizando os carros estacionados nas vagas rotativas. Deixar de colocar o cartão é multa grave que gera 5 pontos na carteira. E o motorista ainda paga multa de R$ 127,69. E um aviso: os talões com os valores antigos podem continuar sendo usados normalmente. Junho começou com chuva, contrariando a tendência do mês. A média histórica é de 55 milímetros de chuva. Só que no ano passado, por exemplo, não caiu uma gota do céu durante o mês todo. De acordo com o IPMET, esse clima atípico se mantém. Tem previsão de chuva até o início da próxima semana. Vamos ver como fica o tempo amanhã. Áreas de instabilidade mantêm o tempo fechado em todo o estado de São Paulo nesta quinta-feira. A previsão é de pancadas a qualquer momento em todas as regiões. Bauru também segue com tempo instável amanhã. Podemos ter chuvas rápidas e intensas ao longo desta quinta-feira. Agora a umidade do ar é de 90%. Não venta neste momento. Hoje a mínima foi de 17 e a máxima ficou em 25 graus. Amanhã os termômetros devem variar entre 17 de novo e 26 graus. A Secretaria Municipal de Saúde acaba de confirmar mais 2 casos de gripe H1N1 em Bauru. Um dos pacientes morreu, um homem de 55 anos, portador de doenças crônicas. É a 4ª morte por H1N1 só neste ano. A cidade tem 14 registros da doença. Ainda aguardam confirmação mais 66 casos suspeitos, sendo que desse total, 9 morreram. 8 eram moradores de Bauru e um paciente contraiu o vírus em outra cidade. Depois do intervalo, a gente fala do perfil dos novos leitores. Uma pesquisa mostra que o público que mais lê no país tem menos de 24 anos. E a principal motivação é o prazer pela leitura. É daqui a pouco, voltamos num instante só. Os professores da Unesp em Bauru acabaram de votar em assembleia greve por tempo indeterminado. Professores e funcionários do campus da Unesp em Bauru já estão com as atividades paralisadas. E quem nos dá mais detalhes é o professor da FC e membro do comando de greve, Milton Vieira do Prado Júnior. Professor, essa decisão foi tomada a partir de uma reunião na segunda-feira entre o CRUESP e o Fórum das 6. O que foi definido nessa reunião? Nós estamos no momento da nossa campanha salarial, nós protocolamos a nossa pauta de reivindicações no final de março e somente agora teve a real negociação sobre o reajuste salarial. Nós estamos no momento de inflação de maio a maio do ano passado em torno de 10% e os reitores, infelizmente, propuseram um reajuste de 3%, sendo 3% agora para o USP e Unicamp, ou seja, estamos perdendo 7% em relação à inflação. E o que espantou demais e que deflagrou a greve agora de forma quase que unânime aqui no campus de Bauru é que o reitor da Unesp propôs 0% e vai reavaliar isso durante o ano. Portanto, nem os 3% dado à USP e à Unicamp, que já não complementam a questão da inflação do período, vai ser reposto no salário de professores funcionários da Unesp. Mais do que isso, né? A falta de contratação de professores efetivos dentro da universidade e de servidores técnicos administrativos. Propostas de privatização que está vindo desde o governo federal e parece que é uma perspectiva, né? Nós estamos lutando por maior financiamento público, já que nós expandimos vagas, aumentamos o atendimento à comunidade, aumentaram o número de cursos de graduação e pós-graduação na universidade e desde 95 nós não tivemos um aumento no percentual de 9,57 destinado às universidades públicas. Professor, então são diferentes assuntos nessa pauta e como que eles vão ser tratados a partir de agora? Como serão as negociações? Mais um problema, os reitores apontam que cada um discute na sua universidade e nós gostaríamos de discutir de forma articulada entre USP, Unicamp e Unesp para ter um projeto de universidade pública paulista. Devemos fazer várias atividades, inclusive ir à Câmara Municipal de Bauru solicitando apoio, fazer uma aula aberta para todos conhecerem a Unesp, já que muitos ainda não conhecem a universidade pública, a Unesp aqui, a USP também no centro da cidade, e estamos abertos para o debate. Muito obrigada pelas informações, professor. Então, só lembrando, a partir da noite desta quarta-feira, professores e funcionários aqui do campus da Unesp em Bauru já estão em greve.
Leire Bevilacqua para a Unesp Notícias. A gente fala agora de leitura. Uma pesquisa revela que o número de pessoas que se dizem leitoras aumentou 6% nos últimos 5 anos. Agora elas correspondem a 56% da população. O estudo revela ainda que jovens e adolescentes são o público que mais tem contribuído para a melhoria desse índice. Os jovens entre 18 e 24 anos eram 53% dos leitores brasileiros há 5 anos. Hoje, esse público aumentou e já soma 67%. A pesquisa Retratos da Leitura, realizada pelo Instituto Pro Livro, também mostra que os adolescentes entre 11 e 13 anos são o público que mais lê porque gosta e não por obrigação. Um outro dado importante é que os pais têm influência direta no desenvolvimento do hábito de ler. A Vitória tem 14 anos e sabe muito bem que tipo de livro gosta de ler. Eu gosto bastante de livro assim que tem continuação, sabe? Que tem vários, assim, série. E eu gosto de ler livro que eu já vi o filme, porque aí é mais fácil de imaginar. O que você acha que contribuiu pelo gosto e pela paixão pelos livros que a sua filha tem? Eu acho que um pouco o hábito que eu tenho também de ler muito, e desde pequena incentivei ela, sempre trouxe ela para comprar livros, então acho que isso despertou esse interesse nela. Para quem cultiva o hábito da leitura, as livrarias são um convite para aguçar os sentidos e começar a folhear. E as editoras sabem disso, investem em cores, formatos e novos autores. As estratégias podem atrair quem procura lançamentos ou mesmo a continuação de uma série ansiosamente aguardada. Para atrair o público infantil, muita cor, sons e possibilidade de brincar com os livros. As crianças ficam fascinadas. Já para os mais grandinhos, sagas e livros relacionados a filmes e séries têm sido os responsáveis pelas maiores vendas entre adolescentes e jovens. Hoje nós temos uma maior procura pelo público infantil e infanto-juvenil. Mudou um pouquinho o perfil. Antigamente você tinha um público mais adulto, não que o adulto sumiu, ele continua do mesmo jeito. Nós observamos foi um crescimento do infanto-juvenil e infantil. A quantidade de lançamentos que chegam todas as semanas às livrarias comprovam que a tecnologia não acabou com as publicações em papel. Pelo contrário, a internet tem cada vez mais influência no mercado de livros. Um exemplo são os blogueiros que se aproveitam do sucesso na internet para lançar publicações no mundo real. Hoje, um dos livros que mais vendem, ou os livros que mais vendem, são livros ligados a youtubers. Então, eles estão concretizando. O que era virtual agora está virando papel e concreto. O cliente hoje, ele tem a informação na tecnologia. Às vezes, uma leitura técnica, algo mais técnico ou curto, ele até pode utilizar, mas ele ainda prefere o livro. Então, você vê muito cliente agregando as duas coisas. Há espaços específicos para quem gosta de culinária e setores só para publicações religiosas. Os livros mais vendidos também merecem lugar de destaque. Agora, se o dinheiro está meio curto, uma boa opção são as bibliotecas. E os dados de Bauru comprovam que tem aumentado a procura por esse tipo de serviço. Em 2012, foram 14.450 empréstimos. Em 2015, esse número pulou para quase 17 mil empréstimos. E os jovens são os maiores responsáveis por esse aumento na procura. E eles vêm principalmente atrás de livros e de sagas como essa. Eles vêm atrás dos livros, né? Muitos não tem como comprar, então vem aqui, que a gente tem, não temos todos, mas é o que é possível, a gente tem aqui. E também porque eles preferem sentir o livro, pegar o livro, lerem, ao invés do livro virtual, né? E baixar na internet, ler no tablet, no smartphone. Pedro, de 11 anos, está visitando a Biblioteca Central de Bauru pela primeira vez e já separou os livros que vai levar. Escaravelho do Diabo, Perigo na Galáxia, um livro de matemática e Ilha Perdida. E a mãe sabe que seu papel é incentivar sempre. Normalmente a gente compra o livro, né? Aí hoje, como teve o trabalhinho para fazer, a gente não encontrou, aí trouxe. Aí a gente mostrou um pouquinho desse mundo mágico, né? Ficou encantado. No próximo bloco, a gente repercute esses dados com a professora Bel Alves, que estuda hábitos de leitura. Daqui a pouco, voltamos num instante só.
Estamos de volta e a gente continua a falar sobre hábitos de leitura. Vamos conversar com a mestranda do Programa de Docência para a Educação Básica da Unesp, a professora Bel Alves. Bel, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Boa noite. Boa noite. Bel, a gente viu essa pesquisa do Instituto ProLivro e ela mostra que cresceu o número de leitores no Brasil. É pouco mais da metade da população. Só que se a gente compara os hábitos de leitura do país, outros estudos indicam que aqui se lê menos que na Venezuela, que na Argentina, por exemplo. O hábito da leitura ele ainda não está tão arraigado na nossa cultura? Eu acredito que não. Mas pela pesquisa mostra o avanço e eu acredito que seja pelo acesso hoje à escolarização, a gente tem um aumento maior, né? Até no ensino superior e no ensino médio e nos concluintes do ensino fundamental 2. Então eu acho isso favoreceu com que hoje as crianças, os adolescentes e os adultos estão lendo mais vários gêneros, vários tipos de textos aí. Esse crescimento, então, ele é um reflexo desse maior acesso à escolarização, mas se poderia ler muito mais no Brasil? Sim, eu acredito que sim. Nessa pesquisa do ProLivro, eles colocam como um papel importante do mediador, né? Não só um professor, mas uma pessoa que mostre e que apresente o mundo da literatura e da leitura de uma forma geral para a criança e para o adolescente. E na pesquisa o que foi apontado é que as mães e os professores são esses exemplos e esses mediadores que mais têm sucesso. E fica muito claro também na pesquisa que os jovens são os maiores leitores, né? Neste momento, nesse perfil de leitores. E os adolescentes, eles falam que eles leem, a motivação é pelo prazer. Então esse hábito de leitura, ele está chegando de uma forma diferente para essas novas gerações? Sim. A gente viu, né, até há pouco uma garota falando que os filmes estimulam a leitura, a internet, os youtubers, mesmo que seja dessa forma, que não seja a literatura clássica, o adolescente ele tem um maior acesso e ele tem mais possibilidades de leitura do que antigamente a escola impunha, né? Somente a leitura de livros clássicos. Hoje ele tem um acesso maior, ele tem esse contato maior e que pode levar ele dessas leituras mais simples e da ficção e mesmo dos romances, levar até mesmo para uma literatura mais clássica, né? Ele vai ampliando melhor o repertório, o vocabulário também amplia, melhora e com isso ele vai descobrindo e tendo possibilidade de ler outras coisas também. Você já tocou nesse ponto, tem essa discussão, né? Mas e a qualidade desse texto que ele lê? Você não vê como um problema? Esses livros mais fáceis de serem consumidos seriam uma porta de entrada para grandes autores? Isso, eu acredito que sim. E a pesquisa ela foi feita de uma forma quantitativa mesmo e ela nem avalia a questão da qualidade da leitura, né? Porque a criança está lendo, as pessoas, o número de analfabetos diminuiu, mas de que forma essas pessoas estão lendo, né? É uma leitura rasa, profunda, de que forma que elas estão se relacionando e vivendo tudo isso. A gente sabe que muitas pessoas ainda só decodificam, outras conseguem interpretar um pouquinho ali, entender o que está falando o texto, e o que a gente busca, principalmente na educação, é uma leitura de compreensão, ela entender o momento que ela está lendo, ela aliar e fazer links com o que ela lê, com o mundo que ela está inserido, né? Essa leitura seria uma leitura mais compreensiva. E para esse processo, aquela figura do mediador que você citou é fundamental, né? É fundamental. E principalmente o professor, né? E depois a gente cai num problema também da formação do professor, se realmente esse professor ele está conseguindo fazer essa mediação e seduzir mesmo a criança, né, para o mundo da leitura. As crianças de 5 a 10 anos, elas leem muito, até na pesquisa a gente vê isso, e depois esse número vai diminuindo, é como se a criança deixasse de ser leitora ao longo do tempo. Não? E a gente vê um problema, principalmente quando elas entram no ensino fundamental 2, e aí começa essa cobrança de resumo, de leitura por obrigação, e ela acaba deixando de lado,
e ela consequentemente vai para as mídias assim mais fáceis, mais rápidas, né? E aí esse avanço aí, essa entrada no mundo da internet, e começa a ler dessa forma. E até para apresentar esse repertório que muitas vezes chega pela escola, desses autores mais clássicos, textos mais sofisticados, a escola precisa repensar então as estratégias, né, de como apresentar esses livros para esses jovens. Sim, uma estratégia seria aliar as aulas de língua portuguesa com as aulas de história e contextualizar não só a obra ali da literatura clássica no período em que ela foi concebida, mas aliar também ao momento histórico de hoje, né? Muitos livros foram construídos pela manifestação cultural, falando sobre a sociedade da época. Então, o aluno ele precisa entender isso, né? Que também o livro é uma forma de manifestação, é uma produção cultural do povo, de uma sociedade, e ele tem um objetivo ali, né? E se ele fizesse essa relação e soubesse o porquê aquela obra clássica ela é tão importante hoje em dia, talvez ele se interessaria um pouco mais, né, para entender melhor isso. E um fator que a pesquisa não mostra, ela se debruçou sobre o suporte livro, mas é que esses jovens estão lendo cada vez mais, né? Principalmente na internet, nas redes sociais, ao contrário do que muita gente pensa, né? Essa juventude não lê mais nada. A pesquisa foi feita em cima do livro, da leitura do livro, ela desconsiderou o gibi, né, as histórias em quadrinhos. Outros suportes também. Outros tipos de suporte de leitura. Desconsiderou o jornal, mas essas crianças, esses adolescentes, quando eles acessam a internet, eles estão lendo, eles não só ficam vendo imagens, né? Então, sim, eles estão lendo, mas de uma outra forma, né? A gente precisa alcançar essas crianças, esses adolescentes, porque mudou, né? A nossa sociedade mudou, o acesso mudou, e aí a gente precisa saber o que fazer com isso, né? Tá certo, Bel, muito obrigada por aprofundar essas questões aqui. Obrigada. O Unesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 19h, ao vivo. Tchau! Thank you.